E aí, querido, tudo bem? Graça e paz. Quarta-feira, vídeo novo aqui no canal Incendiados no Espírito. E aí, tá gostando da nossa série do Pastor Bernard? Eu tenho certeza aí que tem edificado muito as nossas vidas. E olha, tem mais aí, tem muito vídeo bom aí. A gente vai estar colocando aí nas quartas-feiras pra gente ser aí edificado pela palavra de Deus. Então, quero convidar você a não sair do vídeo, assista o vídeo até o final, deixa o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal. Vamos lá? Então vamos pro vídeo, mas depois da vinheta. E estamos começando uma nova série de ensinamentos, um bom mês, aqui neste salão neste ano. Lamentavelmente, ainda não temos o som coordenado direito, de forma que pedimos desculpas pela demora e esperamos que daqui a um pouco tudo chegue no lugar certinho, como a gente quer. Eu estou muito satisfeito e gratificado por estarmos aqui juntos para podermos ver o que o Espírito Santo fala a cada um de nós. Não é importante o que Bernardo fala. Bernardo não é ninguém. Eu apenas sou um irmão que procuro ouvir o que o Espírito Santo diz para ajudar vocês. Mas só. Quem é o mestre, quem ensina é o Espírito Santo. Por isso, na medida em que a gente vai ensinando o que nós ouvimos do Espírito, o próprio Espírito Santo em você vai mostrar o que é verdade. E isto é de suma importância. E também tem uma outra vantagem. Se você ouvir o Espírito Santo, ele não fala português de gringo. Ele fala português que você entende. Então eu vou procurar ver se eu ajudo vocês. E certamente o Espírito Santo, ele mesmo, se responsabiliza para ensinar vocês. Pai, agradecemos a Ti por este momento. Não entramos na Tua presença. Estamos sempre na Tua presença. E agradecemos a Ti, o Espírito Santo, e a Tua palavra. Ajude-nos que possamos ouvir em o nome do Senhor Jesus. Amém. Receberam certamente o informativo passado, está saindo um outro. Aquele que deseja pode receber isso em casa, é enviado gratuitamente para todos. Este é um dos ensinamentos antigos, chama-se A Grande Mudança. Tem isso em espanhol, tem isso em inglês. Eu estou falando disso porque eu acho muito importante que todos aqueles que querem saber o que Deus fez no seu interior, leia isso aqui. Também, deste mês, a revista Sabe Quem é sobre José do Egito na prisão. São 4 revistas sobre José do Egito. Esse é o número, eu sei lá, acho que esse é o 3º. Vem mais um. Geralmente quem lê isso primeiro são os adultos.
Claro que quem lê primeiro de tudo sou eu. E a razão por que fazemos essas revistas é porque Deus me disse que Ele queria me ensinar como ser simples. Um dos maiores problemas que eu tive na minha vida espiritual foi procurar raciocinar tudo. Depois de mais de 20 anos lecionando nas universidades, eu só raciocinava tudo pelo estudo da palavra. Eu não sabia viver a palavra. E foi através dessas revistas que Deus começou a simplificar o Evangelho para mim. Depois desta série, vem a série sobre Davi, e atualmente estamos fazendo todo o livro de Daniel dessa mesma forma. De forma que essas revistas estão aí na literatura atrás, se alguém precisar. O ensinamento de hoje é esse aqui. Deus despreza a religiosidade. Mas quando falamos em religiosidade, as pessoas não têm uma definição precisa de o que é religiosidade. E o Espírito Santo tem me dado um puxão de orelha a respeito disso. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês hoje. Olha um versículo no último capítulo de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. E o versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Dois Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Os irmãos que estiveram conosco durante o ano passado certamente lembram que eu falo muitas vezes, eu não tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar de mim. O mais importante é que cada um de nós assumimos a nossa própria vida em Deus. O nosso próprio compromisso com o Evangelho que Jesus Cristo deixou aqui. Lamentavelmente, todos nós fomos, vamos dizer, instruídos no sentido de é ele que sabe melhor, é o pastor que sabe melhor, é o padre que sabe melhor. Afinal de contas, eles estudaram muitos anos no seminário teológico, por isso que eles devem saber. Eu também fiz isso, mas não cheguei a conclusão nenhuma. O que eu precisava saber é que eu, Bernardo, preciso ter fé, preciso viver o Evangelho e não estudar o Evangelho. O Evangelho não é para ser estudado, é para ser vivido. Mas como que se vive? Se eu for perguntar a cada um de vocês, irmão, como que se vive o Evangelho? Um ia dar um jeito, outro diz outro, outro diz outro. Provavelmente muitos iam dizer, não sei. Foi com este pensamento que o Espírito Santo falou comigo, Bernardo, leia Atos capítulo 10.
Claro que eu não vou ler todo esse capítulo com você. Mas pode olhar lá. Atos, o capítulo 10, fala da conversão de Cornélio, o centurião romano. Eu tinha lido Atos 10 muitas vezes. Mas quando o Espírito Santo falou comigo para ler, ele sentou comigo para me ensinar. Olha, o momento mais precioso, mais importante para a sua vida é você dar tempo a Deus todo dia, para que o Espírito Santo ensine você a verdade. E na medida em que eu fui lendo Atos 10, eu fiquei envergonhado com a minha ignorância. Provavelmente o que eu vou dizer a vocês hoje sobre isto não seja novidade para você. Pode ser que você diga, mas eu sabia disso há muito tempo. Que bom. Então pode cochilar um pouquinho. Mas eu vou te dizer, eu não sabia que era assim. Antes, quando eu lia Atos 10, eu só pensava em Cornélio, o centurião romano. De outro lado, eu pensei em Pedro. Lembra-se que Pedro recebeu uma visão de um grande lençol descido do céu, cheio de bichos de toda espécie. E nesta visão, Deus falou com ele, come, Pedro. Eu não. Eu nunca comi nada imundo assim. E claro que eu sabia dessas coisas. Mas quando o Espírito Santo me falou, eu descobri que eu não sabia nada. Eu vou ler vários versículos aqui, não vou ler o texto todo, você pode ler em casa. Mas vamos partir do primeiro versículo, e eu vou até talvez o 16 por aí. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Homem exemplar, não? Será? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, bem no clarão do dia, um anjo de Deus, que se aproximava dele. Ele disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram, observe bem, para memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome e sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Bom, você já leu isso certamente, não? Eu tinha lido muitas vezes, mas eu não entendia isso. Até que o Espírito Santo começou a me mostrar o que é religiosidade na prática. E nesse capítulo de Atos 10, Deus me mostrou 10 tradições religiosas que Deus procurou corrigir. Por isso que eu disse, foi novidade para mim. Porque eu não sabia antes que Deus estava corrigindo um erro que estava em Cornélio e em Pedro. E claro, todos nós imaginamos que o nosso modo de viver o Evangelho é correto, não? Certamente você diz, é claro, eu estou na melhor igreja, irmão. A igreja tal é a melhor na cidade. Claro que a nossa doutrina é perfeita. Ou alguém dizer, não, o meu modo de viver o Evangelho é só este. Os outros estão todos errados. Sou eu que estou certo. Você nunca pensou assim, né? Sou eu que penso assim. Mas Deus me disse, Bernardo, a religiosidade destrói as pessoas. Procure ajudá-los a se posicionarem para ver se estão realmente na fé. Eu vejo que nas igrejas de hoje tem tudo, tem de tudo. E quando eu era menino, na nossa igreja na Inglaterra, tinha de tudo, menos fé. Tinha um coro muito bonito. Imagina, eu cantava no coro dos meninos, já imaginou? Foi uma coisa horrível. Mas era tudo o que fazia na igreja, eu fazia tudo. Mas eu não sabia o que era fé. Eu não sabia de uma fé que funciona para mim. Eu imaginava que a fé de papai, que já foi para o céu, e a fé de mamãe, meus avós, bastava para mim. Era uma coisa assim, automaticamente que passava para mim. Só descobri que não é assim. Você tem fé? Examinai-vos a vós mesmos, disse Paulo, e verifique se estáis na fé. O que é fé? Cornélio, diz aqui, foi um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Como você faz, não é? Você faz exatamente isso, né, irmão? Não faz, não? Graças a Deus que não. Oh, irmão. Mas, irmão Bernardo, por que você diz graças a Deus que não? Presta atenção. Isto não é fé. Isto não é salvação. Isto é tradição religiosa que apenas vai a Deus
por memória, mas não resolve nada para a eternidade. Oh, irmão, mas ele orava a Deus de contínuo. Provavelmente, você vai levar um grande choque se eu lhe disser que tudo o que ele fazia era apenas obras mortas. O que são obras mortas? São atividades e ações que não produzem fé. Porque a única maneira de nós recebermos de Deus é através da fé. Não é através de nada que nós fazemos. Talvez seja notícia para você, mas você não pode fazer nada, absolutamente nada, para melhorar o que Jesus Cristo já fez para você. Nada. Pois Jesus Cristo, quando pendurado na cruz, disse: está consumado. Ele resolveu tudo o que você precisa resolver para ir para o céu. Agora é só receber dele. Isto é fé em ação, fé que funciona. Isto é o Evangelho na prática. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Cristo Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Para quê? Ouça bem. Para conduzir-nos a Deus. Ouviu? Foi 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Verifica que, eu vou repetir, nada você pode fazer para melhorar a sua condição diante de Deus. Jesus Cristo te dá tudo de graça. Ele morreu, o justo para todos nós, para nos conduzir a Deus. Não é fantástico isso? Então por que você jejum tanto? Por que você ora tanto? Por que você ora em línguas tanto? Por que você medita na palavra tanto? Não para ir para o céu, mas para poder conhecer o que de Cristo Jesus te deu gratuitamente. Nenhuma dessas coisas, se você não orar de jeito nenhum, se você não meditar de jeito nenhum, se você nunca jejua, se você nunca ora, você nunca dá esmola, você não faz nada, mas você aceita o que Cristo fez, você é salvo. Por que então que eu oro? Porque sou salvo. Por que é que eu medito na palavra? Porque isto é a descrição do coração do meu Pai para mim. Aqui explica tudo o que Ele fez para mim. Mas Cornélio fazia tudo. E era um homem muito esforçado. Mas não valeu para a salvação. Por isto, Deus enviou-lhe um anjo e disse: olha, eu vou te ensinar como ser salvo. Se as suas orações, se as suas esmolas tivessem dado entrada para o céu, não precisava de outra coisa. Mas ele precisava de outra coisa. Ele precisava de conhecer o que se diz no versículo 44 desse Atos 10. Versículo 44 em Atos 10 diz assim, 43,
dele, Jesus, os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Pronto. Precisa mais alguma coisa? O que é que você precisa para ser perdoado? Por que você fica tão preocupado assim? Por que você faz curso de libertação? Não precisa. Jesus te libertou. Ah, mas é porque você não sabe. Você não sabe que é tudo dado de graça. Eu sei, eu estou observando que alguns aqui dentro estão ainda assim, ó. Será que é assim? Será que é assim? Eu sei que você tem uma dificuldade de aceitar que dar esmolas, fazer orações a Deus continuamente são obras mortas. Você não aceita isso, talvez. Vai para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Veja o que Jesus ensinou. Lucas capítulo 18. Verso 9. Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Viu como ele orava? Ó, de si para si. De si para si. Porque sai aqui, ó, entrou aqui. Aqui, entrou aqui. Não foi para lá, entrou aqui. Está vendo? Não fui eu que disse isso. Jesus disse que é possível você orar só para você mesmo. Eu tinha uma diversão na igreja morta, onde eu era membro quando eu era menino. E odiava ir na igreja. E eu tinha uma diversão muito grande, ninguém sabia, claro. Eu não contava para ninguém. Mas tinha aqueles irmãos anciãos que levantavam na igreja e oravam. Mas orava, ó, puxa, mas com tanto tempo. Falava do mundo, falava de tudo, dos missionários, falava dos problemas, orava, só para eles. Eu fiquei pensando assim, puxa, mas esse irmão, ele tem muito problema. E minha diversão era ouvir o que eles falavam só para eles mesmos. Claro que eu não falava com ninguém. Então, continue a leitura, diz assim: o fariseu, o religioso, orava de si para si mesmo desta forma. Jesus até explicou a forma. Oh, Deus! Não é assim, não. Oh, Deus! Daquela forma muito religiosa deve ser. Oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Só isso. O que mais precisava? Ele não roubava, você também não rouba. Ele não é adulto, você também não.
Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele pagava os seus dízimos. Fazia tudo o que ele podia fazer. E ele adorava a Deus por isso. Jesus disse que esta oração só voltou para ele. E no último versículo, verso 14 desse trecho em Lucas, diz assim: digo-vos que o homem publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalte será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mas, irmão Bernardo, você está falando de Cornélio, não estou falando de um fariseu. Se você ler direito o capítulo 10 de Atos, você observa que este homem, Cornélio, era um centurião, um homem muito respeitado naquela região, um homem de grande autoridade. Mas quando Deus mandou que ele chamasse Pedro, e Pedro chegou lá perto da casa dele, ele caiu no chão, humilhou-se diante de Deus e disse: moço, eu preciso aprender contigo. Com quem? Um rude pescador da Galileia. Verifica, o centurião romano, eles eram dominadores daquela terra. Eles eram alguma coisa grandioso. E chamar um pobre pescador como Pedro? Ah, irmão, Cornélio era um homem muito religioso. Mas eu quero lhe dizer que a primeira coisa que o Espírito Santo me ensinou foi essa: as obras mortas, mesmo que parecendo corretas e boas, não são salvação. Para a salvação é apenas necessário crer no que Jesus já fez e recebe a remissão dos pecados. É uma coisa tão simples. Bom, mas voltando para Atos 10, vamos chegar à posição de Pedro. Porque Pedro teve 2 problemas. 2, não só um. Cornélio só tinha um problema. Ele era ignorante. Ele ignorava o que Jesus Cristo tinha feito por nós. Havia uma razão por que ele ignorava. Sabe por quê? Porque todos os apóstolos eram judeus. E eles não acreditavam que Jesus veio salvar os romanos. Eles eram gentios como nós. Então ninguém ia pensar em pregar o evangelho para um centurião. Então ele ficava na sua ignorância até que o Espírito Santo tinha compaixão dele. Até que Deus tinha compaixão dele e mandou-lhe a mensagem da verdade. Não importa onde você estiver, Deus te ama e Ele tem compaixão de você. E se você for humilde, Ele vai te levar à salvação. Ele vai te ensinar a verdade. E você não vai precisar de aprender com ninguém. O Espírito Santo cuida de você. Mas Pedro, vamos ler. Verso 9 agora. Atos 10, 9. No dia seguinte, indo esses homens de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como
se fosse um grande lençol, o qual era baixada à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata, come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recebido de novo ao céu. Se a tradição religiosa de obras mortas choca você um pouco, aqui Pedro, um dos apóstolos, homem cheio do Espírito Santo, também tinha religiosidade na vida dele. A religiosidade dele era preconceito. E antes que ele pudesse servir a Deus para a salvação do Cornélio Romano, era preciso arrancar dentro dele toda espécie de preconceito. Você, claro que não é preconceituoso. Você considera todos os homens iguais. Todos. Até aquele ladrão que roubou o seu relógio. Você considera ele igual a você, não? Ô, irmão Bernardo, mas não tem nada a ver, será? Será? O apóstolo Pedro vivia o evangelho sob 2 jugos. O primeiro jugo é que ele praticava a lei de Moisés, o judaísmo. E o segundo problema que ele teve, que era um jugo, é que ele achava que Jesus Cristo morreu apenas para os judeus. Pedro ignorava que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele mudou totalmente a condição de todos os homens perante Deus. No Antigo Testamento, havia a nação de Israel e as demais nações. Mas quando Jesus Cristo morreu, aboliu essa diferença e não há nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem inglês, nem gentio. Todos nós somos iguais diante de Deus, com a mesmíssima possibilidade de receber a remissão dos nossos pecados só porque Deus nos ama. Não é bonito? Eu vim da minha terra 52 anos atrás só para te falar isso. Só para te falar isso. Que Jesus te ama. Como se você nunca tivesse feito nada errado na vida. Porque Ele perdoa. E diz em Êxodo, Ele é o Deus grande em perdoar.
Então Pedro, com aquela fome enorme, subiu lá no eirado da casa onde ele estava. E Deus disse, come disso aqui, Pedro. Ele disse, eu não. Olha lá, eu nunca comi bicho imundo desse. Eu não como nem porco. Eu como só coisas bonitas, gostosas, direito, de acordo com a lei. E Deus deu uma repreensão nele. E disse, Pedro, quando Jesus morreu, mudou tudo isto. Não há lugar para preconceito nenhum. Pedro só podia ter comunhão com as pessoas do seu grupo, da sua igreja, que eram judeus, que eram cristãos, mas praticavam a lei. Preconceito. Deus estava precisando tirar isso dele para que ele pudesse ser, escute, um verdadeiro servo de Deus. Se você deseja servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer condição, não pode ter preconceito nenhum. Porque Deus não tem. Você sabe de uma coisa? Deus não pertence a grupo nenhum. Nenhum. Eu também não. As pessoas me perguntam, qual é a sua igreja? A minha igreja? Eu não tenho igreja, não. Eu sou da igreja. Eu não tenho igreja. Eu tinha 25 de uma vez, até que eles me cansaram demais. Oh, irmão, você largou elas? Não. Eu não larguei ninguém. Jesus me mostrou que todos são meus irmãos. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Porque senão você vai dizer que o irmão Bernardo está inventando. 1 Coríntios 12. Só vou 2 versículos rápidos. Depois, os que eu vou pular, você pode ler quando chega em casa, que vão confirmar o que eu vou lhe dizer. 1 Coríntios 12. É fácil lembrar. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, é quantos? Um. E tem muitos membros, e alguns são membros, não, todos os membros, sendo muitos, constituem diversos corpos. Constitui o quê? Um só corpo. Quer dizer, isso não é corpo e esse é outro corpo. Esse é corpo, esse é membro, mas de um só corpo. Então eu vou repetir. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 27, do mesmo capítulo. Ora, vós sois corpo de Cristo. Quem? Vós. Todos nós somos membros uns dos outros de um só corpo. E individualmente membros desse corpo.
Se eu tirar a minha mão do meu braço, ela serve para quê? Para quê? Se eu tirar a mão fora e pôr lá e fica o braço, a mão serve para quê? Para nada. Por quê? Porque está desligado do corpo. Se o meu olhar, o meu olho, não corresponder com meu ouvido quando eu estou na rua, eu arrisco ser atropelado, não? Tente atravessar a linha do metrô e o seu ouvido diz que está vindo o trem. Mas você não olha, você olha para cá. Porque o ouvido está para lá, o olho porque é para cá. Então o trem te apanha. O que eu estou dizendo? Entende, meu irmão? Nós temos que funcionar juntos para que o corpo de Cristo seja bem sadio na terra e para que Deus seja glorificado. Mas observe bem, o apóstolo Pedro não podia pregar para um romano, porque na concepção dele, Jesus só salvou os judeus. E sendo que ele praticava o judaísmo, Deus precisava dar um choque muito grande nele. Ele disse: Pedro, come esses bichos aqui. Ele disse: eu não, a minha igreja não permite. Eu não faço assim que... Ah, é? Desculpe, eu não estou fazendo deboche, eu estou procurando mostrar a você o que nós dizemos. Minha igreja não permite. Não. Aquele romano não pertence a meu grupo. Ele come porco. Imagina, eu não posso ter comunhão com ele. Entende? Preconceito religioso é destruidor. Procure evitar toda espécie de preconceito de toda tradição religiosa. E eu vou te mostrar daqui um pouco como você vai fazer. Vou dar um pulo agora, no mesmo capítulo 10 de Atos, mas mais para o fim. Depois que Pedro chega lá na casa de Cornélio. Deixa eu achar primeiro. Não vou ler agora, nesse instante não. Preste bem atenção. O que acontece? Enquanto Pedro está lá naquele terraço, pensando, mas gente, que visão é essa? Isso não pode ser de Deus de jeito nenhum. Deve ser o diabo que fez isso para mim, porque eu estou meio virado, porque eu estou com fome. Enquanto ele está pensando, o Espírito Santo não deixou em dúvidas. Quando você tem alguma coisa, irmãos, você nem imagina cada coisa que pessoas me telefonam e falam. Irmão, eu tive um sonho tal, o que é? Esse tipo de coisa. Não sei se você acha que Bernardo sabe, eu não sei. Mas eu vou te dizer, se você tem alguma coisa que você ainda não entendeu direito, vai para o Espírito Santo. Abre-se para Ele. Dê tempo para Ele, porque Ele jamais te deixará em dúvida alguma. Ele te ensina toda a verdade. Então o Espírito Santo disse: Pedro, você não está entendendo bem isso aí, mas ó, lá embaixo tem 3 homens procurando você. Você não conhece eles, não. Mas vai com eles, porque eu mandei esses 3 homens. E olha lá, Pedro, não duvida de nada, hein?
Presta atenção, não duvide de nada, porque eu mandei. Tá bom. Então, no outro dia, Pedro vai com aqueles 3 homens. E quando ele chega lá, na casa de Cornélio, ele se assusta porque não é uma igreja, não tem torre lindo, e não tem os vitrais bonitos, e não tem banquinho, não tem órgão tocando suave. Nem tem coro da gente. Só tem um grupo de gentios dentro de casa de alguém. Oh, não tem nenhum judeu aqui. Ele falou, olha, vocês sabem de uma coisa, que eu sou judeu, não é permitido judeu ter comunhão com vocês, mas o Espírito Santo me ensinou que Deus não faz acepção de pessoas. Ele já ensinou você isso. Como isso é importante. Não tem judeu, não tem grego, não tem rico, não tem pobre, não tem vagabundo, não tem intelectual. Todos nós somos totalmente iguais perante Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Igualzinho a você. Pessoas dizem assim, não, Bernardo, como é que você sabe dessas coisas? Porque eu sou igual a você. Eu caí no buraco igual a você. E eu posso te ensinar como sair do buraco, porque eu já saí. Irmão, aprende com o Espírito Santo. É muito importante. Então, ele começou a dizer para esse grupo de romanos que Jesus Cristo os amava. E que se eles, estes romanos, se eles apenas, observe bem, apenas receber o que ele fez, Jesus, receberão na remissão dos pecados. Agora veio o choque número 2 para Pedro. Porque a terceira ideia religiosa sumiu. Porque enquanto ele falava com aquele povo, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Pedro, exatamente como nós, no dia de Pentecoste. Agora eu vou fazer a pergunta a vocês. Claro que vocês não vão me responder porque tem tanta resposta diferente. Mas presta atenção. De acordo com a doutrina que você segue, quem é que pode ser batizado no Espírito Santo? Pergunta número 2. De acordo com a doutrina da tua igreja, qual é o método? De que forma as pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo? Alguns estão dizendo, mas na minha igreja não aceita isso. Tá bom. Deixa eu prestar atenção. Ensinar vocês uma coisa aqui. Porque todos vocês são mais novos do que eu. Na virada do século passado, quer dizer, no início do século passado, 1904 para lá, o Espírito Santo desceu sobre grupos tradicionais na América e na Inglaterra, e surgiram as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, e eu lembro muito bem dessas pregações deles, eles pregavam o que o profeta Joel falava no capítulo 2 de Joel.
Ele disse que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os seus servos todo mundo vai profetizar e falar em línguas, etc. Então as igrejas pentecostais falavam disso demais. Mas no decorrer do século passado, estas próprias igrejas foram ajeitando as coisas e puseram normas e regras e condições para as pessoas receberem o Espírito Santo. E mais tarde ainda, se colocaram como privilegiados do Espírito. Uma das tradições religiosas muito prejudiciais é você imaginar que você é dono da verdade ou você é uma pessoa dotado com dotes especiais. E então estas igrejas chamadas pentecostais, eles começaram a achar que eles eram detentores exclusivos da ministração do Espírito. E se você não fosse deles, você não podia receber o Espírito Santo. De outro lado, as igrejas tradicionais naquele período, não no mundo inteiro, disseram que o batismo no Espírito Santo era somente para os apóstolos ou para os 120 no cenáculo no dia de Pentecostes. Isto foi um ato de Deus especial para lançar a igreja no mundo. Mas observe uma coisa. Pedro imaginava que era assim. Até que ele chegou na casa de Cornélio e sem ele tocar em ninguém, sem ele nem sequer falar do Espírito Santo, ele só pregava o Evangelho de Jesus e o Espírito Santo desceu sobre aquele povo todo. E todos eles, diz aqui em Atos 10, começaram a falar em outras línguas e agradecer a Deus. Pedro ficou espantado. Mas não é possível. Não é possível. Por que não é possível? Será que nós podemos mudar a soberanidade de Deus? Deus é soberano. Por que aquelas pessoas, todos receberam o Espírito Santo? Porque eles creram em Jesus. E na medida que eles ouviram a palavra, o Espírito Santo achou condições para encher a vida deles. Tenho uma irmã aqui, que talvez uns 5 ou 6 vezes, nesses últimos tempos, ela tem me procurado depois de um ensinamento desse e disse assim: irmão, eu não sei orar em línguas. E eu olho para ela e disse para ela: também não, irmã. Oh, irmão, mas como? O senhor fala muito de oração em língua, o senhor não sabe? Eu disse: eu não sei não. Então ela fica assim meio desconcertada, disse assim. Aí eu explico para ela: irmã, não é eu que sei, é o que Deus faz. Oração em línguas. O Espírito Santo é dado para todo aquele que crê. E não é necessário que o irmão Bernardo chame você na frente e põe a mão sobre você, para você repetir umas palavras aí e imaginar que está falando em línguas, que não é assim. Eu sempre falo com as pessoas assim: irmão, irmã, a coisa mais simples do mundo para receber o Espírito Santo, Jesus explicou em Lucas capítulo 11. Quer ver? Vamos lá, eu não ia lá, mas vamos lá. Lucas capítulo 11, Jesus diz assim, muito simples:
Tudo em Deus é simples. Deixa eu ver se eu acho. Sim, eu acho. Verso 11. Lucas 11, 11. Fácil, né? Lucas 11, 11. Não sou eu que diz isso, foi Jesus. Acho que ele sabe, não sabe? O que você acha? Ele sabe? Não sei, não. Mas você que está interpretando errado, né, irmão Bernardo? Será? Eu não estou interpretando nada. Leia na sua Bíblia, ver o que o Espírito Santo interpreta para você. Verso 11, Lucas 11, 11. Pedi, qual entre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ora, estou vendo Jesus. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará. Ouviu? Oh, acordou. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pode ter alguma coisa mais simples que isso? Só pede. Não, mas eu não sei. Como é que eu vou fazer? Eu vou pedir e daí? Não tem nada daí. Não tem nada daí. Essas pessoas que ouviram a palavra, quando tiveram a fé em Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles nunca ouviram ninguém falar em línguas. O mal de você é que você já ouviu falar em línguas. Ouviu outras pessoas e diz, será que eu vou assim como ele? Porque se eu não falo e como ele, não deve ser o Espírito. É assim que você fala. Mas não é assim mesmo. Você vai escutar de você para ver se estava certo. Será que está soando? Eu já ouvi pessoas dizer, irmão, escute isso aqui. Será que estou falando em línguas? Aí ele fala. Entende? O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo é dado para todos vocês. E se você ainda não fala em línguas, então pede e vai falando. Vai para o livro de Judas. É um livro de um só capítulo, perto de Apocalipse. Ele falou tanto aí em um só capítulo. Judas, o versículo 3 e mais alguns na frente. Judas, logo antes do Apocalipse. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa especial salvação. Ele diz que é comum. Comum salvação é que é comum a todos. Não é uma coisa faltando qualidade. É uma coisa livre para todos. Todos nós podemos viver todas as bênçãos do Evangelho, porque Jesus Cristo morreu por nós. Só assim. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a fazer batalha espiritual. Não, ele não falou isso. Ele disse, a batalhardes pela fé, que uma vez por todos foi entregue
aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Verso 7. Vós, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Alguém aí, enquanto eu estava falando a respeito de oração, e que oração pode ser obra morta, que não leva a nada, só de sua boca para seu ouvido, e não vai para Deus, estranharam. E disseram, irmão, então como é que eu vou orar? O capítulo 8 de Romanos, o versículo 26 a 28, 25 a 28, o versículo 28 de Romanos 8, quase todos vocês que estão de igrejas já sabem decorado. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o mal daqueles. Entende? Você sabe desse versículo? Não sabe? Já ouviu muitas vezes. Mas como é que você chega a saber? É bom dizer que sabe, mas será que sabe? Vamos para Romanos 8 e ler os versículos antes disso. Romanos 8. Irmão, se você cansar disso, pode ir embora, não tem problema. Eu não vou ficar chateado com ninguém, eu te amo de qualquer jeito. Mesmo que você não concorde nada comigo, eu também te amo. Eu não sou dono da verdade. Verso 26 também. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Que fraqueza? Enfermidade? Não. Enfermidade é vergonha. Oh, é, irmão? Não sabia. É assim. Você é sarado porque você fica enfermo. Eu não sabia que eu era sarado. Então lê Salmo 103. Salmo 103 diz que nós devemos bendizer o nosso Deus, que perdoa-nos de algumas das nossas iniquidades. De quê? Você tem certeza? Tem mesmo? Perdoe de todas as nossas iniquidades. E nos sara de algumas das nossas enfermidades. Menos febre amarela, né? Já tem injeção? Eu tenho aqui dentro. Ó. Eu sou perdoado. Eu sou sarado. Eu sou coroado de graça e de misericórdia. Você também. Então ele disse que o Espírito Santo assiste nossa fraqueza. Que fraqueza? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, e assim
se vocês orarem em línguas, se você deixar que o Espírito Santo interceda para você e te ensine a orar como convém, você saberá, não na cabeça, mas saberá no coração, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Você é chamado a viver na liberdade do Evangelho, sem preconceito, sem considerar-se privilegiado como Pedro, sem obras mortas como Cornélio, porque toda a religiosidade se aprende com os homens, mas a espiritualidade se aprende com o Espírito Santo. Vai para Isaías 29, versículo 13. Eu não vou te enfadar muito mais, não. Mas 2 ou 3 versículos só. Isaías 29. Não achei ainda não, mas vou achar. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. É Deus que está falando. O Senhor Deus disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O meu maior problema pessoal para eu viver na grandeza do Evangelho foi me livrar de todas as coisas que maquinalmente aprendi antes. Os homens falavam que é assim, eu fazia que era assim. Depois eles disseram que não é assim, é assim. Então não fazia assim, mas ficou no mesmo. Eles estão sempre dizendo que você tem que fazer alguma coisa. Jesus Cristo já fez tudo para você. Por que não começa a agradecer a Ele? Por que não começa a dizer, muito obrigado, Jesus, porque tu fizeste tudo para mim. Não faltou nada a fazer. Levei muitos anos da minha vida para eu aceitar que religiosidade é invenção do diabo. Porque eu praticava tudo que eles me ensinavam. E eles falavam que tudo aquilo era em nome de Deus. Então eu não podia aceitar que aquilo que estava errado foi do diabo. Religião, religiosidade pode ser do diabo, mas fala tanto em Deus. Faz tudo para Deus. Como pode ser invenção do diabo? Eu não entendi, até que um dia eu fui para Gênesis, capítulo 3. Aliás, não precisa nem ler, você sabe de cor. Teve 2 irmãos, Caim e Abel. Abel matou Caim. Foi? Não, não foi. Foi Caim que matou Abel. Mas por quê? Por causa da religiosidade. Oh, irmão, como? Como pode ser religiosidade? Todos 2 resolveram levar oferta para Deus. Abel fez exatamente como Deus tinha estabelecido. Levou o cordeirinho.
Mas Caim, que era muito exaltado e muito orgulhoso de suas próprias obras, levou os frutos da terra, obra das suas mãos. Ofereceu tudo para Deus. Mas, pasme, Deus não aceitou. E quando ele viu que Deus não aceitou a obra morta dele, as obras das suas mãos, ele irou-se. Diz que descaiu o seu semblante. Aqui dentro ele ficou cheio de destruição. E qual foi o resultado da sua rebeldia? Qual foi o resultado de sua religiosidade, fazendo como ele bem entendia? Ele matou o seu irmão. Religiosidade destrói. Agora você pode saber por que existem guerras religiosas. Um grupo religioso contra outro grupo religioso. É produto da religiosidade no coração dos homens. Cada um querendo ser o único. Eu quero Deus do meu modo. Não podemos ter Deus do nosso modo. Só podemos ter Deus através de Jesus Cristo. A única pessoa que pôde satisfazer a justiça de Deus chama-se Jesus. E ele fez isso plenamente. Por que eu vou terminando agora com este problema de Caim e Abel? Porque eu quero enfatizar para você, meu irmão, que a religiosidade que Satanás procura operar em sua vida destrói você. Você não sabe o que está acontecendo, mas está destruindo você aqui de dentro. E se eu falar isso com você, suscite em você uma certa estranheza ou repugnância, tome cuidado, porque Satanás não brinca, ele destrói. Nenhum de nós podemos oferecer nada a Deus, a não ser Jesus Cristo. O nosso único sacrifício, agradecer a Deus por Ele. Eu falei que eu ia lhe dizer como você se livrar da religiosidade. Eu não sei que tipo de religiosidade impera em você. Isso não importa. Toda religiosidade é do mesmo jeito. Ela destrói você por dentro. Como você vai se livrar dela? Eu só sei de uma forma. Passando tempo sozinho com Deus o máximo possível. Orando em línguas e meditando na palavra de Deus. Porque quem te instrui no caminho em que se deve andar é o Espírito Santo. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para nós. Para nos ensinar a verdade desta palavra. Eu procurei falar alguma coisa disso. Está mais bem escrito, talvez, aqui. Este não foi para a gráfica, vai amanhã para a ou amanhã não, amanhã é domingo, né? Segunda-feira vai para a gráfica. Chama-se Deus despreza a religiosidade. Vai para Efésios capítulo 2. Eu ia terminar, mas o Espírito me lembrou que eu preciso ler isso aqui. Efésios capítulo 2.
Verso 13. Preste bem atenção nisso. Efésios 2, 13. Agora, exatamente agora, neste dia de hoje, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados. De que forma? Pelo sangue de Cristo. Eu não importo o que você é. Eu não importo como você se sente. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo aproximou você a Deus Pai. E o Deus Pai está dizendo, está perdoado, meu filho. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, ambos, todos nós, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Foi Jesus Cristo que fez tudo. Mas, muitas das vezes, as práticas religiosas e tradicionais nossas invalidam a palavra de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15. E nós achamos que ainda precisamos fazer algo para poder ter paz com Deus. Jesus Cristo é a tua paz, meu irmão. Não importa qual a condição em que você acha, eu não importo se você pertence à igreja ou não pertence à igreja, o que eu digo é, pertence a Jesus Cristo. Ele é a tua paz. Pelo sangue dele, ele te reconciliou a Deus. Não existe mais judeu ou grego. Jesus Cristo terminou com o Antigo Testamento e ofereceu a salvação a todo aquele que crê. Pedro disse, por seu nome, o nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Pai, agradecemos a Ti por Jesus Cristo. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo, que nos ensina a andar na verdade. Que todos nós aqui hoje possamos sair daqui agradecendo de coração por Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência e se você aguentar outra vez, no dia 7 de abril eu estou aqui. Dia 7 de abril, que também é um sábado, nós vamos ver o que eu posso ajudar você. Agora, por favor, eu não sou ninguém, não. Eu apenas tenho responsabilidade. Esse dia não voltará mais para nenhum de nós. Nós estamos aqui, no momento de eternidade. O que vamos fazer? Mudar o nosso procedimento. Louvar e agradecer a Deus todo dia por Jesus Cristo, tá bom? Deus os abençoe. Estão despedidos. E muito obrigado por estarem aqui.